Esta conferência será gravada agora. Bom, boa noite, pessoal, senhoras e senhores, obrigado pela presença. É com muito orgulho que dou início a esse evento em parceria com a Comissão de Direito Ambiental, capitaneada e presidida pela doutora Rode. É um carinho, eu tenho um carinho muito grande por ela, obrigado pela parceria neste evento. Então, o tema desse evento são as terras indígenas, um panorama jurídico e questões controvertidas no estado de Santa Catarina, bem como no Brasil como um todo. Nós sabemos que esse tema causa uma insegurança jurídica entre agricultores e indígenas, bem como a sociedade em geral, porque os municípios que estão sendo afetados por todas essas demarcações, há um receio econômico, há um receio de todo um ambiente aí entre os cidadãos das cidades afetadas. Neste contexto, o objetivo é clarear um pouco os cenários jurídicos, como está atualmente a situação, bem como alguns aspectos políticos. E para isso contamos com a presença do sempre deputado Valdir Colato e do senador Luiz Carlos Renz. Meu nome é Diogo Goulart, como eu disse, atualmente presido a Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB de Santa Catarina e com muito prazer estou sendo mediador deste evento. Ultrapassado isso, gostaria de anunciar a presença das autoridades que estão aí, que participarão desse evento. A coordenadora adjunta das comissões da OAB, doutora Clarice Cardoso Medeiros, representando o nosso querido e altivo presidente Rafael Hor. Sem dúvida alguma, está sendo um dos melhores presidentes que a OAB já viu, uma pessoa que não dorme na presidência, né, doutora Clarice? É um cara que todo dia traz uma novidade em prol da advocacia catarinense. A minha enorme gratidão a ele. Doutor José Alencar Paixão de Barros, secretário-geral adjunto da CASC, obrigado pela presença e pela parceria da CASC junto às comissões, em especial a Comissão de Direito Ambiental e a Comissão de Direito do Agronegócio. Excelentíssimo ex-deputado federal, hoje diretor do Serviço Florestal Brasileiro, Valdir Colato, obrigado pela presença, sempre ativo nas lidas envolvendo o agronegócio e sempre que convidamos está presente em nossos eventos. Meu voto sempre é seu e a minha gratidão também pelo que o senhor faz ao agronegócio. O senador ainda não está presente, está numa votação, mas logo entrará. Doutora Rode Martins também já está presente, nossa querida presidente da comissão, e também os demais participantes aí, doutor Paulo Couto, meu conterrâneo da querida Belardo Luz, um grande parceiro do agronegócio, defensor do agronegócio, do direito agrário e do direito voltado ao agronegócio. Obrigado pela participação. E o doutor Pedro Puccini, o nosso representante, agora dividido entre o Mato Grosso do Sul e a nossa querida capital, Florianópolis, fazendo doutorado dele em Santa Catarina. Obrigado pela participação. Obrigado por ter auxiliado, sendo protagonista na elaboração do projeto deste evento. Minha gratidão. Pois bem, pessoal, ultrapassado isso, gostaria de passar a palavra à nossa querida doutora Clarice, para que ela faça as suas considerações de abertura. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu estou aqui fazendo tenho que usar o microfone do celular com a câmera do computador, mas acredito que todos conseguem me ouvir, né? Estamos te ouvindo, sim, doutora. Certo. Então, meu boa noite a todos os presentes. Quero dizer que estou aqui hoje fazendo a abertura desse evento em nome do
nosso grande presidente, Dr. Rafael de Assis Horn, que, infelizmente, por causa da sua agenda bastante extensa, hoje não conseguiu se fazer aqui presente, e me pediu para que, gentilmente, eu pudesse substituí-lo e dar abertura a esse evento que é mais um evento realizado pelas comissões da OAB de Santa Catarina. Acredito que a gente precisa valorizar o trabalho feito pelas comissões, o trabalho feito pelo Dr. Diogo à frente da Comissão de Direito Agrário, porque, de fato, as comissões são o pulmão da OAB. É pelas comissões, é através das comissões que a gente pode debater os mais variados temas, é através das comissões que a gente consegue trazer muita gente que milita na área jurídica, não só como advogado, mas em outros setores, para que a gente possa discutir o direito, para que a gente possa fomentar o debate. E a questão indígena, sem dúvida alguma, é algo que tem um destaque não só em Santa Catarina, mas em todo o território nacional. A gente tem aqui uma expressiva quantidade de indígenas no nosso estado, especialmente no interior, de onde vem o Dr. Diogo. Então, acho que o tratamento dessa matéria, o enfrentamento dessa matéria, sob as mais variadas óticas jurídicas, hoje temos aqui a doutora Rod, que trabalha com direito ambiental, o doutor Diogo, que trabalha com direito agrário, senadores, pessoas que trabalham nas mais diversas frentes, com questões agrárias e questões indígenas, certamente enriquecem o debate e fazem com que os que estão aqui hoje participando tenham um proveitoso debate a respeito do tema. Então, vou aqui já me recolher, porque não é o condomínio, é algo que eu preciso aprender, preciso ouvir vocês falarem, mas declaro já, desde já aberta, esse evento e fico muito feliz com a presença de todos aqui. Doutor Diogo, a palavra está com você. Parabéns mais uma vez pela organização desse evento, parabéns pela sua brilhante condução à frente da Comissão de Direito Agrário. Obrigado, doutora. A minha gratidão ao auxílio sempre prestado para a comissão. Doutora Ruth, lhe passo a palavra para fazer algumas considerações iniciais, não acerca do seu tema da palestra, mas em nome da presidência da Comissão de Direito Ambiental da OAB de Santa Catarina. Eu quero agradecer a todos, porque esse evento, eu entrei de carona, né? Então, como Comissão de Meio Ambiente, nós aproveitamos a carona e o doutor Diogo gentilmente fez o convite. Agradecer especialmente ao doutor Pedro, que é membro da nossa comissão, que acabou, enfim, tomando a dianteira. E fico muito feliz com esse painel, porque o tema indígena, ele é bastante desconhecido. E quando nós desconhecemos um tema, a gente costuma tratá-lo com muita cautela, né? E aqueles que se arvoram em tratar do tema, acabam ditando qual é a regra, como ele deve ser percebido. E acho que a gente tem a oportunidade, pelo que eu imagino, de tratar o tema de uma forma menos convencional, menos ortodoxa, como o tema vem sendo tratado. Eu acho que são perspectivas bastante diferentes. Eu venho tratar de uma perspectiva muito específica e penso que os demais, pelo que eu li, são perspectivas bem diferenciadas. Então, acho que vai ser um evento muito rico e, quiçá, possa até desdobrar em outros eventos. Então, eu quero aqui deixar registrada a minha gratidão e a felicidade de estar participando de um painel com esta temática e com autoridades também tão importantes, né, na matéria. Obrigado, doutora. Passo a palavra agora para o doutor Jorge Alencar Paixão de Barros, que fará uso da palavra em nome da CASC. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Rodrigo, a nossa doutora Clarissa Medeiros, representando o nosso presidente da seccional catarinense, doutor Rafael Horn, aos demais autoridades aí nomeadas já pelo cerimonial. É um prazer estar aqui nesse evento, representando a diretoria e a nossa presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina. A Caixa de Assistência, que tem principalmente o dever e a função
de ser o braço social da advocacia catarinense, não poderia nunca deixar de participar de eventos, de estar sempre apoiando esses eventos e das comissões e da ESA em si. Então, também é um tema bastante que desperta certa curiosidade até nesse país continental, né, que nós temos diversidades imensas e que, por força da forma que foi colonizado, ele se transforma de região para região, as situações são completamente diferentes nas regiões do país, e é um tema que precisa ser tratado realmente com todos os problemas que houveram pela forma de colonização que aconteceu ao longo da história, precisa ser tratado com seriedade, e em cada local, talvez de forma diferente, né? A gente conhece a legislação de uma forma bastante superficial, mas é interessante porque tem situações regionais, locais, que precisam de discussões mais apuradas, não ao longo de uma legislação única, né? E de adequação local. A gente sabe dos problemas todos que existem em função disso. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo tema, e contem sempre com a Caixa de Assistência nesses eventos, porque tudo que tem interesse da sociedade tem interesse também da OAB e da Caixa de Assistência. Muito obrigado. Doutor Jorge, muito obrigado pelas colocações e pelo apoio que a CASC vem dando a toda a advocacia catarinense, bem como a sociedade no modo geral. Pois bem, pessoal, a primeira palestra do evento abordará considerações gerais sobre o tema envolvendo a terra indígena Tom do Pinhal, bem como a experiência, trazendo um pouco da experiência parlamentar na LIDE, voltada aí às demarcações de áreas indígenas, pelo diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, ex-deputado federal, oestino de Santa Catarina, nosso querido Valdir Colato. Colato, a palavra é sua. Obrigado, Diogo. Cumprimento a todos. Como é que seria aí? Eu teria um tempo para falar agora ou depois falamos? Agora é abertura, como é que você está conduzindo? Pode ir tocando no mérito da demanda. Pois não. Então, é um prazer aí ver figuras que representam uma OAB, Santa Catarina, amigos, né? E parabéns pelo tema que vocês estão escolhendo, porque realmente é um debate e nós precisamos aprofundar, de esclarecimento. Eu falava hoje com o senador Luiz Carlos Reis, né? Nós que fomos parceiros em muitas lutas dentro do Congresso Nacional, e você levantou lá todas essas problemáticas, avançamos em alguns pontos, outros não avançamos, e, na verdade, se fez aí o possível. A questão realmente hoje é a discussão, talvez não muito clara, né, da Constituição Brasileira, o artigo 231, dizendo que os índios, né, são possuidores das suas áreas, e levando em conta a tradicionalidade, né, nas áreas que ocupam, né, ocupam no presente. E aí foi a grande discussão que nós tivemos na Constituição, pelo artigo 231, onde ficou essa corrente de que muitos só leem o caput do artigo 231, né, dizendo que são conhecidos aos índios sua organização social, costumes, língua, crença, tradição e os direitos originários. E aí muita gente pegou, né, nessa palavra direitos originários, são as terras que tradicionalmente, e esqueceram de ir à frente e dizer que são originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, né? Então criou-se essa polêmica que a gente está ainda nessa discussão, está numa decisão aí de Supremo, de aceitar isso ou não. Mas o parágrafo primeiro diz bem claro que são terras tradicionais ocupadas pelos índios e por eles habitadas em caráter permanente, né, utilizado para suas atividades produtivas. Bom,
Então, essa é a grande discussão que se trava no Congresso Nacional, que não se clareou e que precisa ser resolvida, né? Infelizmente, nós temos aí decisões do Supremo que tomam algumas decisões assim sem respeitar a Constituição, que é para nós, né? Acabam fazendo a decisão pela cabeça do julgador, do juiz que está julgando o processo. Então, a gente criou aí um impasse e realmente, nessa questão das terras tradicionais, houve um incentivo dos governos anteriores para que esse pessoal reivindicasse essas áreas e ocupasse, né? Ou invadisse, sei lá qual é o termo. Então, foi uma luta muito grande no Congresso Nacional, que ainda se arrasta e que precisa ser resolvida, né? Os governos simplesmente reconhecendo as áreas que estavam ocupadas, né? E não levou em conta a situação, principalmente do nosso produtor. Então, hoje nós estamos aí em torno de 14% do território brasileiro com terras indígenas, ditas indígenas, né? E, na realidade, nós temos quadros. O Ministério Público, agora, só para você ter uma ideia, voltando para agora, criou um impasse aí, querendo saber quantas propriedades privadas estão dentro das áreas indígenas, né? Então, se você levantar as áreas indígenas que o Ministério Público, principalmente, aí está levantando, né? E a Ana Lúcia Lartman está pilotando, liderando esse processo, em que áreas indígenas são as áreas que são declaradas, de estudo, encaminhada, né? Elas são simplesmente reconhecidas pelo Ministério Público. Então, há uma argumentação nesse sentido e um questionamento para o Serviço Florestal Brasileiro hoje, né, que está fazendo o cadastro ambiental rural, e que há a sobreposição de área privada nas áreas indígenas, onde é que está isso, como é que não é. E nós temos um estudo, então, para a FUNAI, dessas áreas que são ditas, né, indígenas, e levantou-se um quadro das áreas declarada, delimitada, em estudo, encaminhada, homologada e regularizada. E desse total, nós temos 624 áreas no Brasil, perfazendo 118.237.596 hectares. Essas são as áreas que estão com um cadastro na FUNAI, né? Dentro dessa especificação, ou são declarado, delimitado, estudo, encaminhado, homologado. E nós temos, então, áreas regularizadas, né, e homologadas são 484. E dessas áreas são 108 milhões, mais ou menos, de área que não está, que já está definida como terras indígenas, ficando em torno de 11 milhões de terras que estão declaradas, delimitadas, em estudo, encaminhada, e não foram homologadas nem regularizadas, porque tem que passar pela presidência da República para homologar essas áreas, né? Então, com o governo Bolsonaro, ele não homologou mais áreas e criou-se, então, uma comissão técnica, né, de fazer o levantamento da realidade, principalmente da questão antropológica, né, para ver o que realmente existe de áreas, se elas, chegando ao estudo antropológico, voltando ao tempo, né, elas são terras indígenas, não são terras indígenas, né? E essa discussão está sendo feita na defesa, principalmente do Ministério Público, que quer que se reconheça qualquer área que tenha algum tipo de sinalização, até de notícia, né? De notícia que seria terra indígena, que se reconheça. Mas o governo Bolsonaro não reconhece e pediu para fazer essa revisão, então, dessas áreas, que, aliás, foi uma indicação feita pela CPMI da FUNAI, que o Alceu Moreira era o presidente, nós participamos lá com o Luiz Carlos Reis, com
um grupo de deputados enfrentando essa questão. Então, o Ministério Público está falando, olha, vocês têm aí em torno de 9 mil produtores dentro das terras indígenas, tem que tirar esse pessoal, tem que expulsar esse pessoal. E aí, uma das características da questão da FUNAI é que se você tirar algum agricultor de uma área, você tem que, tem prioridade para serem relocados no assentamento da reforma agrária. E o que fez o governo? Simplesmente expulsou. Os governos anteriores expulsaram esses agricultores e hoje eles estão aí, estão sem terra, sem casa, muita gente na rua. Simplesmente criou-se um problema social muito grande. E nós queremos, então, que na CPI, nós queríamos que o governo recuperasse isso, e desse realmente legalidade para as áreas. Então, nós temos pelos estados aí vários dados que nós levantamos com a sobreposição chamadas de áreas homologadas e regularizadas, por exemplo, a área indígena de Ibirama, de Chapecó, essas áreas, se tem alguma sobreposição, algum avanço de uma área privada dentro dessas áreas. Então, nós encontramos no cadastro em torno de 5% dessas áreas homologadas e regularizadas que tem algum tipo de sobreposição. Mas, muitas vezes, a área indígena é que sobrepõe a área privada, como é ali na região de Chapecó. E nós levantamos, fizemos a análise e chegamos à conclusão que quem invadiu as áreas que não era área indígena foi a FUNAI. E a FUNAI reconheceu e voltou nas divisas anteriores, liberando as áreas, porque esses agricultores estavam engessados, porque no cadastro ambiental rural, qualquer um que tenha problema de sobreposição com terra pública, aí entra terra indígena, homologado ou não, como o pessoal quer reconhecer, simplesmente a notícia disso, você impede o financiamento, se impede os programas de governo, e as pessoas ficam engessadas realmente nesse processo. Então, nós temos o mapa. Santa Catarina, por exemplo, nós temos 93 áreas regularizadas, uma sobreposição de 2.355 hectares. E a sobreposição são 722 hectares. Então, depois você vê, então, que nós temos aqui em Santa Catarina áreas regularizadas, 93 áreas, 722 hectares apenas, que são, talvez, a divisa, o erro da FUNAI, o erro do produtor que entrou na área indígena lá, não tem tanto impacto, Mas o Ministério Público nos cobra aqui que nós estamos com 9 mil propriedades que estão sobrepostas, Então, se você pegar o Brasil inteiro, nós encontramos, para vocês terem uma ideia, são 1.473 imóveis que têm, vamos dizer, que estão sobrepostos e 496.871 hectares de imóvel, sobreposição 496.859. Então, se você olhar as terras homologadas, você vai ver que tem poucas áreas que têm cadastro dentro das áreas indígenas. E a maioria desse pessoal... deixa eu falar. Oi? Entrou alguém na área aí? Bom, então, qual é o problema que nós temos agora? Uma pressão muito grande por parte do Ministério Público, em que você tenha que declarar nulo os cadastros ambiental rural das áreas que estão dentro das terras indígenas. No nosso entendimento do Serviço Florestal Brasileiro, as áreas que são ilegais são as homologadas e regularizadas. Essa não tem mais o que fazer. Quem está lá dentro realmente está ilegal, nós vamos ter que anular os cadastros. Agora, nós não sabemos quem são essas pessoas, pode ser até indígenas, E os indígenas têm uma demanda muito grande dos indígenas para que se faça o CAR para os indígenas. Eles querem trabalhar, querem produzir, querem ser agricultores, que, aliás, é uma das grandes lutas que nós estamos fazendo no Congresso Nacional há muito tempo. Já estava acertada, aí o governo anterior voltou atrás,
em que você pudesse arrendar as terras indígenas, né? E o pessoal foi contra e não conseguimos avançar nesse processo. Agora está saindo aí, então, os termos de ajuste de conduta, permitindo que se faça parcerias agrícolas, né? E é uma das áreas que você tem trabalhado. Mas aí, por curioso, eu tive aqui nessa área de Mangueirinha, que já foi homologada, os indígenas lá querem fazer o CAR, né? Porque eles entendem que a terra é deles, embora é uma concessão, né? Terra da União, e a concessão é dos indígenas da terra e das águas, né? Desde que eles façam uma extração para a sua sobrevivência. Então, realmente é uma situação complicada. Nós temos várias áreas em conflito. Santa Catarina, né? O Abelardo Luz, você tem aí a Araçá, lá em Cunhaporã, Araçaí, o Cunhal, Arvoredo, Ibama, Chapecó, Morro dos Cavalos, né? Que teve em litígio judicial por criarem uma área e toda uma criação assim montada para você reconhecer como terras indígenas, né? Se você pegar a BR-101, tem, agora não sei quantos exatamente são, mas mais de 20 acampamentos de guaranis e caigangues, onde eles se instalam, fazem acampo e depois reivindicam a área como sendo indígena, inventam uma história antropológica ali e fazem esse trabalho. Mas o trabalho, queria voltar dizendo para vocês que no Congresso Nacional tem todas as propostas e nós não conseguimos avançar e está realmente a decisão que se busca, que está no Supremo Tribunal Federal, vocês que são advogados sabem, para ver se entende o marco temporal, né, de 88. E isso é um trabalho que hoje, politicamente, eu não vejo espaço para discutir isso, né, até porque o pessoal radicalizou, mas o que nós temos aí de importante é que a decisão do governo é fazer um trabalho junto aos indígenas, dando assistência técnica, social e de saúde para os indígenas, para que eles sejam realmente integrados à sociedade e que eles se tornem agricultores. Quem quiser, quem não quiser manter sua cultura, mantém sua cultura, os índios isolados, etc. Mas é você abrir esta área para que eles possam trabalhar. E eu tenho uma outra proposta que os indígenas têm que ter uma renda, porque não é possível que esses índios fiquem dependentes sempre do governo, né? Eles têm que ter renda, tem agricultura, como os índios do Mato Grosso, aqui do Nonoai, trabalham, produzem soja, plantam e estão tocando. Então, a ideia assim, da grande maioria do Congresso é essa, você integrar, e do governo atual também, né? Integrar o índio à sociedade, ele seja um produtor, se transforma em agricultor e tem uma demanda muito grande, tem caravanas de índios que vão a Brasília pedir para que se ajude a fazer isso, que se resolva isso, e o governo está indo por aí onde pode, então, encaminhando como eles sejam produtores e integrando a sociedade, que é uma das saídas. Não é possível que você tenha aí o dobro da área plantada no Brasil, que é a terra indígena, né? Nós temos aí em torno de 118 milhões de hectares, né? Que dá em torno de 4% do território brasileiro, 800 mil indígenas e 400 mil estão na cidade, né? Estão na cidade fazendo o quê? Né? Estão na cidade trabalhando nas indústrias, né? Aqui mesmo em Chapecó, muita gente, e as crianças na rua pedindo esmola e tal, e o Conselho Tutelar não dá atenção para eles. Então, acho que nós temos que realmente ter uma política definida para essa questão indígena e ter a decisão do Supremo, que não vem, o Congresso Nacional não tem coragem para enfrentar isso, poucos deputados e senadores, tem que confessar, né? O Luiz Carlos Reis é um batalhador que enfrenta essa luta para poder mudar, ou mesmo esclarecer a Constituição, dizer, olha, isso é isso, aquilo é aquilo. Porque senão fica essa demanda jurídica aí que vocês conhecem muito bem e você não consegue avançar, né? Aqui em Santa Catarina, essas áreas são menores, mas temos aí problemas que não faltam, né? E sempre existindo aquela história que o pessoal faz um cálculo aí. Ah, não, mas Santa Catarina tem lá
1%, 2% só de terra indígena, tinha que ter mais, não sei o quê, tem que ter reserva legal, APP, mais de 20%. Então, fica essa discussão em termos de Brasil, quando você vai tomar uma decisão dessa, você toma uma decisão no Congresso Nacional, não é uma coisa simples, né? Mas, finalmente, é o que está no quadro aí. Mas nós temos aí um grupo de deputados, senadores, tentando resolver essa questão, mas eu acho que o maior impedimento nesse processo é o Supremo Tribunal Federal, né? Até a Raposa Serra do Sol, que nós tivemos lá, com eles muito tempo lá, o Aires Brito, que era o ministro lá na época, e ele, uns 20 deputados, uns 8 senadores, vamos lá pedir para ele não homologar o Morro dos Cavalos. E ele, como ministro, era o relator, ele disse, não vou homologar, vou dizer por quê para vocês que eu não homologo. Aí pôs o mapa da Raposa Serra do Sol na mesa, e aí pegou um outro mapa e colocou em cima. E, coincidentemente, eram as mesmas divisas, né? Aí ele disse, sabe por que eu não vou homologar? Porque aqui, nessa região, estão as grandes riquezas minerais do Brasil. Quando nós saímos de lá, faceiro, feliz da vida, ele não ia homologar. Na outra semana, ele homologou como terra indígena a Raposa Serra do Sol, que criou todos os problemas. Os índios hoje estão no lixeiro lá em Boa Vista. Então, essas decisões que a gente tem, assim, muita dificuldade de fazer as coisas andar. Um Supremo que tem, assim, uma linha muito torta, assim, vamos dizer, da realidade brasileira. Mas eu acho que vocês, como OAB, aí todas as entidades, né, podem nos ajudar a fazer isso. Eu, realmente, não estou na área política, mas, por coincidência, entrei nessa questão do serviço florestal, que também envolve a questão indígena, e a gente agora está esperando que a FUNAI nos defina aí quem é que está lá dentro dessas áreas, como é que não é, até para poder definir essa briga que o Ministério Público quer que expulse, que anule o CAR desse pessoal todo que está nas áreas indígenas. Então, nós tomamos uma decisão, porque aqueles que estão nas áreas já homologadas e regularizadas, nós temos que eliminar o CAR, realmente, porque é uma terra da União e não pode ser feito o CAR. As outras, os agricultores ficam com o direito de continuar produzindo, trabalhando, porque eles não foram indenizados, não foram homologados, e as terras são deles, né? Até muitas áreas entregues pela própria União, com títulos e documentos da própria União. Então, é esse processo que está aí, no geral. Não sei se vocês queriam que a gente falasse no modo geral, mas mais ou menos esse é o quadro que está na questão indígena, e uma luta muito grande para a gente autorizar os arrendamentos ou as parcerias agrícolas para resolver. Aqui em Abelardo do Luz, Ipuaçu, né, pelo que a gente sabe aí, os indígenas plantaram e foram sequestrados a produção deles, que tinham parcerias com as cooperativas. E depois aí fizeram um acordo de conduta aí para poder eles vender as suas produções, né? Porque a cooperativa cede os insumos e depois recebe a produção. E eles interditaram a produção nas cooperativas. Então, índios passando fome, sem saúde e tal, um monte de problema, e não há, assim, a sensibilidade do Ministério Público e da Justiça em geral para resolver esse problema. Que hoje, né, nós temos aí, no sul, em torno de 70 mil índios, aqui em Santa Catarina, em torno de eu não sei exatamente quanto tem, mas acho que em torno de 20 mil indígenas. 2 minutinhos aí, deputado. Se o senhor quiser ir encerrando, fica à vontade. Então, Diogo, é isso que eu queria colocar para vocês. Se tiverem um questionamento que vocês queiram saber mais detalhado ou específico, a gente está à disposição. E vou ouvir vocês aí para me ensinarem também. Eu, como agrônomo, não posso me meter nesse mundo jurídico aí, porque senão, né, não está certo. Mas a gente tenta realmente aprender e defender essa causa, né, que nós temos que resolver a questão indígena, fazendo com que o índio se integre à sociedade, porque é brasileiro igual a todo mundo, e nós não podemos deixar aí
o dobro da área, né, do Brasil que se planta, né, que se colhe aí 240 milhões de toneladas, simplesmente como um fator de você ficar contemplando essas áreas. Nós estamos com uma proposta aí do Serviço Florestal Brasileiro que se transforme as florestas das áreas homologadas, né, com cota de reserva ambiental, com pagamento de serviço ambiental. Então, você teria, tanto brinco conosco lá fora, né, que nós estamos desmatando, então, temos 60% do Brasil com floresta. Então, se o pessoal quiser que nós preserve essa floresta, nos pague, né? E aí nós estamos criando a moeda verde, o pagamento de serviço ambiental, e eu acho que a questão das terras indígenas poderia ser um pagamento para eles manter a floresta em pé, onde as terras já são homologadas, e você levaria renda para esses sítios, e nós teríamos, então, aí a preservação dessas áreas, e dizem que ela é área de preservação, mas, na verdade, não é, porque a gente sabe aí a exploração ilegal, clandestina da madeira, que acontece em tudo, já aconteceu aqui no sul, está acontecendo no norte do Brasil. Então, são propostas que estão aí sendo trabalhadas, a gente espera que no ano que vem, com a implantação do Cadastro Ambiental Rural, CAR, que nós estamos com uma plataforma dinamizada aí, dentro de uma questão da tecnologia, para poder, então, ter o quadro real das 6.900.000 propriedades cadastradas, e aí fazer um planejamento, exatamente, o que é terra indígena, o que é terras privadas, o que pode se preservar, o que é APP, o que é reserva legal, o que é unidade de conservação. E o Brasil precisa disso. Se não tivesse quadro de resolver a questão fundiária e a questão ambiental, realmente nós ficamos com dificuldade para tocar todos os planos de governo, tanto municipal, federal como nacional, e com isso aí nós ficamos patinando nesse processo de não resolver o problema. Mas temos aí, né, esperança que as coisas vão para os seus lugares aí, com as cabeças pensantes que são vocês, que são todos, que a sociedade, a juventude que está vindo aí, vai nos ajudar para nós transformar esse país. Era isso, Diogo. Obrigado, Valdir Colato, pela participação e pelo panorama geral trazido aí para debate. Obrigado, a nossa gratidão em nome da OAB. Pois bem, iniciaremos agora a palestra com o tema O Remitente Esbulho e a Vedação e Ampliação de Terras Indígenas, STF e a Segurança Jurídica, com o colega Paulo Roberto Couto. Doutor Paulo, a palavra é sua. Boa noite, doutor Diogo. Boa noite, demais palestrantes e participantes aí do evento. A gente já está com mais de 70 pessoas, né, inscritas. Doutor Paulo? Cortou o som aí. A discussão não só em Santa Catarina, mas também em todo o Brasil. Então, ao propor o tema Renitente Esbulho e a vedação de ampliação de reservas, STF e segurança jurídica, eu inicio comentando que, para além de uma discussão ideológica, a gente tem que, assim como a Constituição... Não sei se estão me ouvindo aí, Diogo? Agora estamos. Deu uma travada, mas agora estou ouvindo bem. Ok. Então, para além, então, de uma discussão ideológica, e assim como o deputado já ressaltou que a Constituição, ela protege os direitos originários dos índios, mas também protege o princípio da confiança, da boa-fé, da legalidade e da proteção dos valores constitucionais. Então, o STF, como o título da minha palestra, ele estabelece que o STF e a segurança jurídica, ele foi criado por ocasião da proclamação da República e com a Constituição de 1891. E então, além da função de cúpula do Poder Judiciário e também de freio e contrapeso junto com os demais poderes da República, Poder Legislativo e Poder Executivo, também cabe ao STF o controle de constitucionalidade das normas
e dos casos concretos. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem na Constituição uma das principais funções do STF, que é o guardião da Constituição. E essa função obriga o STF a fazer cumprir a Constituição, respeitá-la e aplicá-la. E a Constituição, no artigo 231, estabeleceu, então, um capítulo especial para a questão indígena, para os índios. E estabelece no artigo 231, caput, e também no parágrafo 1º, que é reconhecido aos índios as terras que tradicionalmente ocupam. E no parágrafo 1º, por eles habitadas em caráter permanente. E ao longo do artigo também estabelece alguns requisitos e formas de proteção dos índios e das terras. E no parágrafo 4º, ele traz uma ressalva que são declarados nulos e extintos os atos jurídicos que tenham por objeto a ocupação, domínio e posse sobre as áreas indígenas, garantindo somente a indenização pelas benfeitorias. Ou seja, se um proprietário, por razões das mais diversas, estiver ocupando um determinado território que for declarado de posse indígena, mesmo se ele jamais tivesse verificado a presença de índio no local, e mesmo se ele estiver cumprindo a função social, esse título outorgado pelo Estado, transmitido e destacado do patrimônio público, é declarado nulo. Pois bem, e para trazer então essa questão, eu vou comentar sobre 3 decisões do STF sobre esse tema. O primeiro deles é um caso paradigmático, que foi o caso Raposa Serra do Sol, né, que foi foi julgado em 2010 e o número da ação é PET 3388. Nesse caso, que foi decidido o caso em concreto, não teve efeito vinculante e tampouco para todo o Brasil. Foi um caso que foi de alta discussão na Corte. Inegavelmente, então, os fundamentos lançados naquela decisão, ainda que não aplicados a todos os casos do Brasil, acabou tendo reflexos. E para isso, eu vou trabalhar depois com outros 2 julgamentos que foram julgados posteriores a esse caso. Então, num primeiro momento, em relação ao termo renitentes bulliu, no item 11 da ementa desse julgado, o STF estabeleceu um marco que se compreendeu e se denominou marco temporal. Então, esse marco temporal seria a data da promulgação da Constituição, onde estabelece, então, o artigo 231, que seria 5 de outubro de 1988. Esse seria um referencial, uma data da ocupação. E aí, a partir disso, se verificaria se a terra era ou não de tradicional ocupação. Porém, nesse julgamento, o próprio STF ele estabelece uma válvula de escape, vamos colocar assim, que mesmo se os índios não estivessem a data da Constituição ocupando essa área, mas não conseguisse isso em virtude do que se denominou renitentes bulliu, mesmo assim deveria ser declarado como de tradicional ocupação. Mas naquela ocasião, o STF não qualificou o que seria o renitentes bulliu ou o esbulho renitente. E aí eu trago, até o próprio STF já identificou que o esbulho renitente seria um esbulho, um objeto de uma controvérsia judicializada, caracterizado por um conflito possessório real, que mesmo iniciado no passado, se mantém até a promulgação
da Constituição de 1988. Então, essa seria a qualificação do esbulho renitente. E aí eu vou trazer, então, o primeiro julgado do STF, que foi o agravo em recurso extraordinário, número 803.462, 803.462. Esse caso é do Mato Grosso do Sul, relatoria do ministro, hoje falecido, Teori Zavascki, e foi julgado em 2014. Nesse caso, o que se tratou? A controvérsia ela ocorre no município de Aquidauana e a terra indígena denominada Limão Verde. O imóvel, objeto dessa pretensão da FUNAI, foi titulado em 1914. Então, nos autos não há qualquer menção de que os atuais proprietários da fazenda Santa Bárbara tivesse, por algum momento, conflito ou esbulhado, retirado a posse dos índios dessa terra indígena denominada Limão Verde. O único marco que existe é que no ano de 1953, ao longo da ocupação da região, alguns índios teriam sido expulsos do local, e aí, por volta da década de 60 e 70, fizeram 3 manifestações no sentido de que teriam a pretensão de voltar para o local. A primeira manifestação foi, na década de 60, foi realizada para o SPI, o antigo Serviço de Proteção ao Índio, e depois mais 2 da década de 70 já para a FUNAI, que é a atual órgão que tem o dever da proteção do índio. Esses pedidos foram feitos formalmente, uma inclusive aprovada pela Câmara Municipal do município, e as cortes inferiores, então, Tribunal de Justiça e a Vara Federal do local, entenderam que esses fatos, esses 3 requerimentos, bastariam para caracterizar o renitente esbulho, e que isso, referido no caso Raposa Serra do Sol, e que isso bastaria, então, para traduzir a posse passada em tradicional. Então, houve o recurso, então, para o STF, e ao longo do julgamento, vocês podem verificar até mesmo pela ementa do julgado, ele se refere, o ministro Teori Zavascki se refere, então, do caso Raposa Serra do Sol, e afirma que renitente esbulho não pode ser considerado uma ocupação passada ou uma desocupação, ainda que forçada, mas no passado. E que é necessário, então, um conflito processório que ainda persista ao longo do tempo até a promulgação da Constituição. Ou seja, é preciso circunstâncias claras ou até mesmo alguma judicialização dessa perda da posse. Ele ainda traz um ponto que se refere da súmula, uma antiga súmula do STF, que é a súmula 650, que não consideram terras tradicionalmente ocupadas por índios decorrentes de aldeamentos extintos. Então, o fato de uma tribo ter ocupado no passado um determinado local, uma determinada região, não significa que, decorrido 70, 90 anos, eles possam vir a pretender, sob pena da gente virar numa grande insegurança jurídica. Então, esse julgado eu acho paradigmático porque ele cria, a despeito da Raposa Serra do Sol não qualificar o que era, de fato, renitente esbulho, esse julgado ele acaba trazendo essa qualificação jurídica para o renitente esbulho, à luz do artigo 231, e estabelecendo alguns critérios objetivos para declarar aquilo que é público e aquilo que é privado. O outro julgamento que eu trago é no que se refere à vedação de ampliação de terra indígena já demarcada. Também, essa questão foi originária do caso Raposa Serra do Sol. Como eu disse, não foi uma decisão com efeito erga omnes, ou seja, para todos, mas, devido à importância do julgamento, definiu-se algumas condicionantes institucionais
assim denominadas. E uma delas foi de que seria vedada a ampliação de terra indígena já demarcada, sob pena de gerar insegurança jurídica, pois, na medida em que determinado território não se mostra mais suficiente para a preservação das tradições indígenas ou da própria população indígena, isso poderia gerar alguma pretensão de ampliação dessa reserva. Aí eu trago um caso julgado no Distrito Federal, que é o RMS, Recurso de Mandado de Segurança 29.542. 29.542. Também foi julgado em 2014 a relatora Carmen Lúcia. Esse caso, embora seja do Distrito Federal, ele se refere a uma terra indígena no Maranhão, denominada Porquinho dos Canelas, municípios Fernando Falcão, Maranhão. Se tratava de uma pretensão da FUNAI, também da FUNAI, para ampliação de uma reserva indígena que teria sido demarcada na década de 70. A fundamentação foi de que essa condicionante não atingiria essa terra indígena porque a demarcação original se deu pela Constituição de 1967, o que, portanto, justificaria essa revisão da terra indígena para fim de ampliá-la. Originalmente, também, nos tribunais inferiores, a matéria foi dado provimento em favor da terra indígena, em favor da FUNAI, perdão, e então, justamente pelo fato de que não teria sido uma terra indígena homologada posteriormente à Constituição. Diante disso, houve então um recurso por mandado de segurança, sustentando justamente o fato de existir essa condicionante e que, por conta dessa condicionante, não seria possível a ampliação da reserva. A Carmen Lúcia, no seu voto, ela estabelece justamente que o caso Raposa Serra do Sol ele não foi erga omnes, porém, teve uma força moral e persuasiva advinda de um julgamento que foi muito importante e foi julgado pela mais alta corte do país, ou seja, justamente a corte que tem o dever de conferir e estabelecer a constitucionalidade dos atos normativos federais. No caso, seria uma portaria de 2009, lavrada pelo Ministério da Justiça. E, no fim, ela acabou concedendo a segurança e estabelecendo que é vedada a ampliação de reserva, tanto elas sejam anteriores, as reservas demarcadas, mesmo as anteriores à Constituição, como as posteriores à Constituição. E ela estabelece que pensar o contrário poderia gerar insegurança jurídica e também a perda da posse, como eu falei, sem direito à indenização. Então, mesmo se a pessoa adquiriu essa propriedade, né, ela perde a propriedade sem direito à indenização. E caso a FUNAI pretendesse, então, ampliar a reserva, isso consta do acórdão, deveria ampliar essa terra indígena, melhor dizendo, através dos meios comuns, seja através de compra e venda, doação ou desapropriação. Então, os meios legais e não como terra indígena sem direito à indenização. O que ocorre é que se uma terra indígena tivesse sido homologada há mais de 30, 40 anos, ela hoje poderia ser revisada, sob o argumento de que é possível a ampliação da terra indígena. Então, esses casos complexos e que envolvem muitas paixões, os comentários que constam desse debate deixam claro que, passados todo esse tempo, ainda a gente não consegue chegar a um acordo para estabelecer uma solução jurídica definitiva e avançar para o interesse de todos, tanto dos povos originários quanto os proprietários de boa-fé que ocupam essas terras e que muitos deles, eu creio que a grande maioria, nunca cometeu nenhum ato de esbulho ou tentou, por um ou outro motivo, negar o direito a esses
a essas populações originárias. Então, existe uma necessidade de uma postura que envolve análise de princípios. Eu, por ocasião da minha pós-graduação em Direito... Alô? Oi? Não sei se alguém quer fazer uso da palavra. Obrigado. Por ocasião da minha pós em Direito Público, eu até estabeleço a necessidade da invocação de alguns princípios constitucionais, tais como boa-fé, proteção da confiança, devido processo legal, proporcionalidade e razoabilidade, para a gente tentar encontrar uma solução que possa avançar nessa resolução e a gente possa extremar aquilo que é público e aquilo que é privado e estabelecer uma forma da gente resolver esse problema da melhor maneira possível para todos os brasileiros. Agora, também, recentemente, eu acho que será objeto de fala do nosso amigo Pedro Puccini Mendes, pende de julgamento o tema 1031 sobre relatoria do Edson Fachin, que trata de uma repercussão geral que pretende estabelecer, então, com efeito erga omnes, essa questão em relação à qualificação jurídica das terras indígenas tradicionais. Doutor Diogo, eu acho que seria isso. Não sei como está meu tempo, mas eu guardo os minutos restantes para a gente debater ao final. Obrigado pelas colocações, doutor Paulo. É um tema deveras controvertido e cabe aqui uma análise macro dos aspectos jurídicos e, como bem salientado pelo colega, comentários sobre algumas decisões do STF, né? Eu acho que esse era o objeto central. Muito obrigado pelas colocações. Pois bem, dando continuidade às palestras, passo a palavra ao colega Pedro Puccini Mendes, que fará uso da palavra com o tema Marco Temporal, Indigenato e Paradigmas da Utilização de Terras Indígenas. Doutor Pedro, seja bem-vindo, a palavra é sua. Saudações, boa noite a todos, agradeço o Diogo pela condução do evento, pela organização. Safado dessa porra! Saudações, doutora Rode. É uma pena que temos manifestações desrespeitosas durante o evento, porque é um evento técnico, com todas as opiniões divergentes que são aceitas. Então, o nosso objetivo aqui é discutir de maneira técnica, né? Não somos advogados com opiniões técnicas, trazendo cada um a sua visão sobre esse assunto, né? Então, escolhi falar um pouquinho aqui sobre o tema marco temporal e teoria do indigenato. Bom, temos aí em sede de repercussão geral o tema 1031, né, que entrou em repercussão geral em fevereiro deste ano, no STF, que era o recurso extraordinário 101-7365, que começou com terras indígenas do estado de Santa Catarina mesmo, né? E que com isso acabou suspendendo a tramitação de todos os processos no país, né? Cujo Covid acabou se tornando fundamento jurídico, né? Pelo fato de que, sob o entendimento aí do ministro relator Edson Fachin, as eventuais reintegrações poderiam agravar a situação dos indígenas em relação ao risco de contágio, né? E isso acaba atravancando aí também o trâmite dos processos para o interesse de todos, sejam particulares, sejam indígenas. Acabou suspendendo aí muitas ações possessórias, anulatórias, recursos vinculados e várias outras questões que acabaram sendo conexas a esse tema de repercussão geral. Bom, e essa suspensão também foi além, porque ela colocou de volta à mesa do STF a questão do marco temporal e também suspendeu um parecer da Advocacia Geral da União, né? Então, esse assunto marco temporal, que já havia sido discutido no caso Raposa Serra do Sol, pode acabar trazendo novamente aí inflamadas discussões
né? E algumas questões perigosas aí, né, para quem está nessas áreas em vias de discussão com relação ao estudo da sua demarcação, né? Bom, o parecer que foi suspenso, né, além da suspensão dos processos, da rediscussão do marco temporal, o parecer que foi suspenso, para quem não se recorda, o parecer da AGU 1 de 2017, ele determinava que os processos administrativos na FUNAI, que neles fossem observadas as condicionantes, as 19 condicionantes fixadas pelo STF, a exemplo de algumas que o Paulo também comentou, né? A questão de exploração de recursos pelas populações indígenas sem autorização do Congresso Nacional, a atuação da Força Nacional sem consulta FUNAI, o trânsito de pessoas pelas áreas sem cobrança de tarifas, proibição de arrendamento, ampliação. Esse parecer também acabou sendo suspenso por essa decisão aí de repercussão geral. E o marco temporal? Bom, o marco temporal, como eu disse, são opiniões técnicas, ressalvadas quaisquer opiniões divergentes, desde que respeitosas, mas marco temporal, artigo 231 da Constituição Federal, são reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las. Como que a União deve demarcá-las? O Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 73, ela diz que as terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio, serão demarcadas de acordo com o processo estabelecido em decreto. Então, nós vamos do artigo 231 para o Estatuto do Índio, que vai, por sua vez, para o decreto 1775 de 96. É um erro muito comum notar interpretações que vão direto da Constituição Federal para o processo de demarcação, né? O decreto não regulamenta o artigo 231. O decreto regulamenta o artigo 17.1 do Estatuto do Índio, que, por sua vez, é regulamentado por esse decreto. Aliás, o Estatuto do Índio regulamenta esse artigo 231 e, por sua vez, o decreto vem regulamentar o 17.1. Então, o que diz o 17.1 do Estatuto do Índio? Que reputam-se terras indígenas as terras ocupadas ou habitadas a que se referem, aí tratava do artigo anterior, da Constituição anterior, né, os artigos 4, inciso 4 e 198 da Constituição. E o decreto 775 de 96 fala que as terras indígenas de que tratam 17.1, ou seja, esse das terras tradicionalmente ocupadas, é que serão demarcados administrativamente por iniciativa sob orientação do órgão federal de assistência ao índio. E até uma questão curiosa que foi levantada em uma ação civil originária, 2323, até no estado de Santa Catarina, por um procurador de estado, é exatamente o fato de que o órgão de assistência ao índio tem o dever de assisti-los e defendê-los, ao mesmo tempo que tem o poder de fazer a demarcação e a condução desse processo. São questões aí que estão também pendentes de julgamento no STF. Então, com esse breve panorama, esse contexto, quero dizer, então, que o processo demarcatório ele não cria o direito indígena às terras, porque esse direito ele resulta da Constituição e ele nasce com a tradicionalidade da ocupação. Entendimento esse, ratificado aqui pelo professor Alisson de Souza, procurador de Estado de Santa Catarina. E por falar em mais entendimentos jurídicos, Arnaldo Rizardo define-se que a ocupação deve existir quando do advento da Carta de 1988, ao mesmo tempo em que se explica o caráter que deve ter a posse. Arnaldo Rizardo. Desembargador Luiz Stefanini, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Ele diz que as demarcações a que se refere esse artigo são aquelas com atual e efetiva ocupação, já identificadas em sua realidade física no contexto fundiário, mas que dependiam tão somente da conclusão demarcatória pela União. Desembargador Luiz Stefanini. Então, são algumas obras que cito como referência para essa questão do marco temporal. Certo. Dito isso, e a teoria do indigenato? O que fala agora com relação à teoria do indigenato? Para explicar, na verdade, esse instituto, é uma teoria ou instituto de criação, na verdade, não jurídica,
né, para defender que os indígenas são senhores primários e naturais do território nacional, alegando que a Constituição garante aos índios um direito congênito, né, ou seja, o retorno a qualquer território no qual um dia supostamente estiveram ali os seus antepassados. Ocorre que a nossa legislação, ela proíbe a repristinação. O que seria isso? Ou seja, ressuscitar direitos, né? Então, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que é um decreto de 1942, ela determina que uma norma ela só volta a valer se ela for explícita. Então, se ela for expressa em outra norma, por isso não há repristinação automática, muito menos criada pelos tribunais. Esse é o ponto. Então, a nova ordem constitucional, a nova 1988, ela trouxe, sim, essa questão do marco temporal, sem qualquer menção a donos naturais de terras. Isso é o que está descrito. E esse é o contraponto técnico, né, feito à teoria do indigenato. Por isso, não haveria, teoricamente, possibilidade de retornar essas terras onde supostamente estiveram um dia, né? Além do mais, a Lei de Terras, que é uma das primeiras leis de titulação de terras, é a Lei 601 de 1850, ela previa 3 tipos de terras, ou seja, as particulares, as terras a serem legitimadas e terras devolutas. Estas últimas seriam as reservadas para a colonização indígena, sem qualquer menção a donos naturais também. Então veio a Constituição de 67. A Constituição de 67, ela dizia no artigo 25 que o reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, independerá de sua demarcação e será assegurada pelo órgão de assistência, atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre a antiguidade da ocupação. E o 198, que dizia que as terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, cabendo a eles a sua posse permanente, ficando reconhecido, né, o direito ao usufruto das riquezas naturais e etc. Portanto, esse marco temporal, ele é uma determinação expressa da Constituição Federal que buscou trazer, de certa forma, uma paz social e de uma certa forma, uma solução para essa questão das terras, da demarcação dessas terras, quando do estabelecimento de uma data, a da Constituição Federal, 5 de outubro de 88, evitando essa possibilidade de terras tradicionalmente ocupadas a qualquer tempo. Então, eu separei essa fala em 2 momentos, que seria, primeiro, a questão do marco temporal e do indigenato, e, num segundo momento, os paradigmas atuais aí na questão da utilização das terras indígenas, né? A exemplo do que aconteceu ali com a etnia Pareci, no Mato Grosso, né? Isso começou a provocar uma série de discussões, uma série de teorias e muito mais questões relacionadas à utilização das terras indígenas, quando essa etnia, né, está ali cultivando mais de 10 mil hectares, né, com plantio mecanizado. Só para lembrar, essa questão dos Pareci, na verdade, é uma reserva indígena, não é uma terra tradicionalmente ocupada, uma reserva criada em 68, que já possui aí a colheita de mais de 12 mil hectares de soja, em parceria com não índios, isso por ocasião da própria comunidade ali, né, e desejam ampliar essa área para 50 mil hectares por meio de sistemas cooperativistas, associativistas, com acesso a políticas públicas, inclusive de crédito rural. Há algumas pendências nessa situação, como multas aí milionárias, embargos de área que já superam 20 mil hectares. O MPF, em 2014, ele firmou um TAC. Atualmente diz que não está participando dessas negociações para regularização, mas em 2014 foi divulgado que a própria venda da safra era feita com amparo nesse termo de ajustamento de conduta. Então, os paradigmas são os seguintes: as questões que se submetem aqui à discussão, né? Quais terras indígenas são consideradas bens da União?
né? Essa é uma questão intrigante que a resposta traz para outras implicações sobre a exploração dessas terras, né? As formas de exploração e demais implicações. Teoricamente, só as terras tradicionalmente ocupadas, ou seja, aquelas que se discute o critério de ancestralidade, é que seriam bens da União, por determinação do artigo 20, inciso 11 da Constituição, que diz expressamente isso. A questão dos bens da União, ela se constitui aí numa vertente dessa discussão, porque, segundo a Lei Federal 8176 de 91, é considerado crime produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, assim como adquirir, transportar, industrializar, tiver consigo, consumir ou comercializar produtos ou matéria-prima obtido nessas terras. Então, é uma questão aí que traz uma certa preocupação. Que terras indígenas podem ser utilizadas em regime de parceria ou arrendamento? A resposta é em nenhuma das modalidades. Lembrando só, estou falando de modalidades aqui, mas terras tradicionalmente ocupadas, reservas e as terras adquiridas pela comunidade indígena, que assim são declaradas terras indígenas também, né? Então, em qual modalidade pode ser estabelecida parceria ou arrendamento? Em nenhuma delas. O Estatuto do Índio, ele determina que terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pelas comunidades indígenas e pelos silvícolas. E também diz que cabe exclusivamente a eles o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais de todas as utilidades dessas terras, né? O que mais? Que terras indígenas devem manter a preservação cultural, né? Usos, costumes, tradições. Segundo a leitura que nós fazemos aí da Constituição Federal, apenas as tradicionalmente ocupadas, não as reservadas e nem as colônias agrícolas indígenas, segundo o Estatuto do Índio, teriam, segundo o artigo 231, parágrafo 1º, uma destinação específica para atividades produtivas imprescindíveis da preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar, à sua reprodução física e cultural. Né? O curioso de levantar este ponto é que é exatamente nestas áreas, né, as tradicionalmente ocupadas, que ocorrem as ocupações, as invasões e os debates jurídicos sobre a ancestralidade. Então, são áreas cujo objetivo de demarcação é garantir as atividades dos indígenas segundo usos, costumes e tradições, mas já são áreas atualmente convertidas em produção agrícola, né? Então, se já se estabeleceu, é uma questão paradoxal, né? Se já se estabeleceu o uso agropecuário extensivo numa área e que ela vai ser demarcada e repassada para a comunidade indígena, estaríamos aí esvaziando, né, o sentido do artigo 231 da Constituição Federal, né? Porque é o próprio sentido dos direitos que se busca nesses casos, né? Afinal, não existem etnias de índios sojicultores, né? E não serão destruídas essas áreas de produção para retorná-las a um estado pré-colonização e que os indígenas habitem. É uma questão, né, verdadeiramente paradoxal, né? Assim como não há como uma analogia com as unidades de conservação, não há como desapropriar uma terra produtiva para fins de criação de uma unidade de conservação e determinar que essa área de repente se torne uma unidade de conservação. Então, são questões aí paradoxais que afetam a tradicionalidade das ocupações, né? Que terras indígenas que pode utilizar transgênicos e agrotóxicos? Novamente, a resposta é nenhuma delas, né? Porque uma outra determinação, ela é inserida tem uma lei federal, 11.460 de 2007, ela proíbe nas terras indígenas o cultivo de organismos geneticamente modificados. Já no caso dos defensivos agrícolas, só tem uma recomendação de que não sejam utilizados, né? Enfim, do ponto de vista antropológico, é difícil acreditar, né, que o ser humano, de qualquer etnia, não queira evoluir, não queira sair da miséria, não queira o melhor para a sua comunidade, o melhor uso das terras que estão ocupando. Então, fica nítido que demarcar terras e passá-las para a União, né, não significa
um atendimento garantido da FUNAI, muito pelo contrário, né? Temos visto muitas terras indígenas em estado de miserabilidade, a falta de assistência ficou evidente. Já tive a oportunidade de visitar terras indígenas, por isso digo essa questão da precariedade de atendimento. Então, a principal crítica, que fique isso claro, não é a demarcação, né? O que já foi garantido a nível constitucional, né? Como técnicos, como advogados, não podemos questionar esse ponto, se é juridicamente aceitável demarcar ou não, isso já está garantido a nível constitucional. E nem mesmo cabe discutir aqui o reconhecimento étnico, né? Mas a forma de acesso a essas terras, né? Porque atualmente na verdade, não tem terra para todos. Se todos começarem a reivindicar terras, né, seja para quais políticas públicas forem, não vai ter terra que caiba todas as reivindicações, né, de sem terra, sem teto, indígenas, desempregados, urbanos, rurais, enfim. Bom, então, por isso, a quebra de paradigmas está em, primeiro, repensar, né, essa demarcação de terras tradicionalmente ocupadas, os usos, costumes, tradições, criando, talvez, essa permissiva para que utilizem de maneira lícita, né, essas áreas, quando já convertidas em terras agropecuárias, evitando criar essa situação, como eu falei, de esvaziamento do texto do artigo 231 da Constituição Federal. Por outro lado, né, essas terras que não são bens da União, elas podem repensar as terras que não são bens da União, elas podem repensar a flexibilização dessa posse por terceiros num regime de parceria, né, diferente das terras que são da União. Então, essa seria a questão aí dos atuais paradigmas, né, que afetam a essa questão da terra indígena. Então, na forma como nós temos a narrativa hoje, né, é possível concluir que seria ilegal desenvolver atividades agrícolas distintas desses costumes tradicionais das comunidades indígenas, muito menos firmar contratos de arrendamento e parceria com esses povos nessas terras, como divulgado, né, nas terras que são da União, né? Então, seria o caso de repensar a questão das terras que não são bens da União. Bom, é uma discussão, como eu disse, paradoxal, ainda gera muitos outros temas que a gente pode provocar em eventos. O fato é que também percebemos aí que aquele ditado, né, de que exageraram no remédio, mataram o paciente, né? Porque todo esse crescente e infinito trabalho de demarcações, ele vai demandar uma certa relativização desse regime, demonstrando que no Brasil, né, o que já foi dito em outros momentos aí, a falta de planejamento, né, de todas essas áreas que vão ser demarcadas está gerando conflitos, né, e está gerando uma série de outros problemas locais. Então, nós precisamos também despolarizar essa discussão, que não é uma discussão só índio versus produtor, não é uma discussão de planejamento territorial. Essa é a verdadeira base do que nós temos que discutir. O que afeta aos cidadãos, ao território, né? Não só ficar polarizando, ficar discutindo, se degladiando, né, entre questões aí que afetam ao pensamento ideológico de uma, teoria jurídica de outro. Então, é sobretudo uma questão de planejamento territorial, né, que seja de interesse de todos os cidadãos brasileiros. Então, com isso, Diogo, eu encerro minha fala, espero ter contribuído aqui com o nosso painel. Mais uma vez, eu agradeço aí pela tua condução dos trabalhos e muito obrigado. Doutor Pedro Puccini, obrigado pela sua participação, por ter enriquecido o debate. Passo agora a palavra para a colega doutora Rode Martins, com o tema Terras Indígenas e o Licenciamento Ambiental. Doutora, a palavra é sua. Doutora, a doutora está com o microfone fechado. Obrigada. Não havia percebido. Perfeito, perfeito. Bom, o meu tema são terras indígenas e licenciamento ambiental.
O licenciamento ambiental hoje, no Brasil, em grande parte, ele ainda é feito pelos órgãos ambientais estaduais, né? Em Santa Catarina, ele é feito pelo IMA. No entanto, eventualmente, o licenciamento pode ser feito pelo IBAMA e naqueles casos previstos na lei complementar. Em regra geral, quando a gente tem um impacto de âmbito federal ou até de âmbito que ultrapassa as fronteiras do país, ou ainda em territórios muito específicos, mas regra geral é o impacto que vai dizer. E ainda quando a gente tem impactos locais, o licenciamento se dá no âmbito dos municípios. No entanto, considerando que uma boa parte das atividades que não produzem um impacto expressivo ou que o Estado tenha avaliado que seja razoável licenciar, isso faz com que o órgão estadual, o órgão licenciador. Em razão disso, eu quero trazer aqui um tema que já está bastante regrado, que é o licenciamento no âmbito de Santa Catarina, pelo Estado de Santa Catarina. Nós temos uma resolução, que é a resolução do CONSEMA, de 98, de 2017, ela sofreu alguns ajustes, e ela vai trazer as diretrizes para o licenciamento ambiental envolvendo também terra indígena, não só. O propósito da resolução é regrar todo o licenciamento ambiental das atividades. Obviamente, essa resolução não se aplica àquelas atividades licenciadas pelo IBAMA e elas poderão ser utilizadas pelo município, né? O município, via de regra, eles adotam essa resolução como critério mínimo para o licenciamento. Então, eu diria que ela é bastante utilizada em Santa Catarina. No entanto, ela é uma resolução construída após a Lei Complementar 140 e, portanto, ela tem uma característica de bastante atualidade e certamente também já tende a ser as suas características básicas presentes nos outros estados da federação. A primeira questão é, as terras indígenas, elas se fazem representar na proteção do seu direito pela FUNAI. E aí, então, ele é chamado no processo de licenciamento como órgão interessado no licenciamento ambiental, que é conceituado como os órgãos e as entidades incumbidos da elaboração de parecer sobre o tema de sua competência dentro do processo de licenciamento, porque eles são os responsáveis por isso. A gente tem vários órgãos, né, que são os interessados no licenciamento, e por isso que o licenciamento fica bastante complexo. Em relação às terras indígenas, temos a FUNAI, mas nós temos, em relação às terras quilombolas, a Fundação Cultural Palmares, nós temos o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, sem falar em tantas outras possibilidades diante das circunstâncias em que o licenciamento está envolvido, né? Se a gente está falando de bens minerais, a gente vai estar falando da Agência Nacional, que é o que substituiu o antigo DNPM, e assim por diante. Então, a gente vê que diversos são os órgãos interessados no licenciamento ambiental. Dentre eles está a FUNAI. O conceito para fins de licenciamento de terras indígenas, ele é bastante preciso. Então, eu diria que tem, assim, dois conceitos estão lá no Estatuto do Índio, o outro conceito ele tem a matriz direta constitucional, que são as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, habitadas em caráter permanente, utilizada pelas suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar e necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, cuja posse permanente e os limites tenham sido declarados por ato do Ministério da Justiça, publicado no Diário Oficial da União. Então, ele tem essa peculiaridade de ter sido declarado pelo Ministério da Justiça. O segundo conceito de terra indígena são as áreas reservadas pela União em qualquer parte do território destinado à posse e à ocupação pelos índios, podendo ser reserva indígena, parque indígena, colônia agrícola, nos termos do artigo 26 do Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 1973. E ainda nós temos a outra possibilidade, que são as terras das comunidades indígenas ou silvícolas que tenham sido havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da legislação civil, conforme previsto no artigo 32 da Lei Federal, né, 6.001, e que diz basicamente o seguinte, né, que o índio ou comunidade indígena, conforme o caso, ele poderá ter a propriedade das terras havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio nos termos da legislação civil, né? Então, como qualquer pessoa poderá ter a aquisição do domínio. Esses são os casos em que, para fins de licenciamento, é considerado terra indígena.
E aí nós temos uma questão que é, sempre que nós temos uma atividade licenciável, vejamos, nem toda atividade é licenciável, né? Os estados têm uma lista de quais são as atividades licenciáveis e que a gente diz, baseado na lei da Política Nacional do Meio Ambiente, são aquelas com potencialmente causadoras de degradação ambiental. Essas são as atividades licenciáveis. E isso é traduzido numa listagem de atividade em relação também ao seu porte, daquelas que são licenciáveis e daquelas que são dispensadas de licenciamento. Dentro das atividades licenciáveis, nós temos 3 tipologias. Aquelas que são consideradas, digamos assim, com impacto baixo, aquelas de um impacto já intermediário e aquelas de significativo impacto. Então, aquelas de um impacto baixo, elas são licenciadas mediante um estudo muito simplificado, né? Que é o relatório ambiental preliminar. Elas bastam apenas um profissional para fazer o estudo e essas não cabem à intervenção dos diversos órgãos que poderiam estar interessados. O outro, que são de impacto médio, elas são licenciadas mediante um estudo ambiental simplificado. Elas fazem uma análise dos impactos na área interessada e na área do entorno, né? Que a gente fala na área diretamente afetada e na área do entorno da área diretamente afetada. Elas envolvem uma equipe disciplinar, mas ainda elas não constituem uma atividade de significativo impacto ambiental. E, nos termos da própria Constituição, aquelas atividades consideradas de significativo impacto ambiental, elas precisam ser licenciadas por um estudo de impacto ambiental, né? Ou estudo prévio de impacto ambiental, e ele produz um relatório, que é o relatório de impacto ambiental, que é o RIMA. E é nesses casos em que a gente tem a possibilidade de intervenção de diversos órgãos. Por quê? Porque são atividades cujos impactos vão muito além da área diretamente afetada, né, na área do empreendimento e da sua área do entorno. Ele vai muito mais além. E é por isso, então, que a gente tem a possibilidade de intervenção, né? A gente antigamente falava de órgãos intervenientes, como a FUNAI, Fundação Palmares, o IFAM, e tantos outros órgãos, ou mesmo órgãos como os gestores de unidade de conservação, eles passam a intervir nesses processos. Em que casos, então, nós temos em que esses empreendimentos sujeitos a esse estudo, né, que a gente chama assim de EIA-RIMA, né, Estudo Prévio de Impacto Ambiental, de EIA, em que casos é necessária a manifestação da FUNAI representando os interesses da terra indígena. Quando ocorrer impacto direto em terra indígena. Aí, o que significa impacto direto? É uma relação de causa e efeito, ou existe uma potencialidade, né? Os estudos demonstram a possibilidade de causar um impacto direto nessas terras. Aí é necessário que haja remessa do estudo de impacto ambiental para a FUNAI. Quem remete é o órgão licenciador, ele faz isso agora, num prazo de 30 dias, para a manifestação dos órgãos interessados. E ele aguarda que o órgão interessado se manifeste por até 60 dias a contar da data de solicitação. Eventualmente, e isso acontece com muita frequência, os órgãos intervenientes pedem para fazer estudos complementares, esclarecimentos complementares, e nesse caso, o prazo ele é interrompido, né? Ao prazo que o órgão tem para se manifestar. Mas é uma possibilidade que existe dentro do processo de licenciamento. Eventualmente, compete ao órgão licenciador prorrogar os prazos que tanto o empreendedor e até mesmo o órgão interveniente tem para se manifestar a respeito daquele empreendimento. E aqui nós temos digamos, uma novidade, que é a seguinte, e acho que ele vem ao encontro do princípio da eficiência do serviço público, né? A ausência de manifestação desses órgãos intervenientes, entre eles está a FUNAI, nos prazos estabelecidos não vai implicar mais prejuízo ao andamento do processo de licenciamento ambiental, nem paralisa a expedição da respectiva licença ambiental. Eu vejo que aqui a gente tem um elemento impulsionador do processo, né? Que a gente não tem mais aquele a perder de vista, aquela ausência de manifestação que paralisa tudo. E nesse sentido ele é um avanço em termos de uma legislação proativa na busca da eficiência. O impacto, como eu já havia dito, nem sempre se tem muita clareza de quando ocorre o impacto direto em terra indígena, né? Então, nesse sentido,
a própria resolução do CONSEMA, ela fez uma estimativa em que ocasiões, determinadas atividades, em que distância ela necessariamente precisa da oitiva da FUNAI. Então, a gente tem, por exemplo, ferrovias, numa distância de até 5 quilômetros da terra indígena, do empreendimento, é necessária a oitiva da FUNAI. Para dutos, 3 quilômetros. Linha de transmissão, 5 quilômetros. Rodovias, 10 quilômetros. Empreendimentos pontuais, como portos, mineração, termoelétricas, 8 quilômetros. Aproveitamentos hidrelétricos, né, as UHEs, pequenas centrais hidrelétricas também, que necessitem de estudo de impacto ambiental, 15 quilômetros. Ou do reservatório, né, e se a gente contar do reservatório, é crescido de 20 quilômetros a jusante do reservatório, né? Claro, não faz sentido a montante, né? Faz sentido a jusante, porque é aí que a gente tem a situação de impacto. Então, eu diria que hoje, uma situação que já foi muito polêmica por falta de regras, de definições, a gente já tem avançado bastante. Em que oportunidade que a FUNAI deve se manifestar, qual é o prazo da FUNAI. Agora, qual é o problema que a gente efetivamente tem visto? E eu tenho já uma experiência com isso. O problema é que não necessariamente a FUNAI dialoga e representa os interesses daquela TI, né, da terra indígena afetada. Nós tivemos uma situação de uma pequena central hidrelétrica em que a proposta da terra indígena, da representante da terra indígena, era num sentido, e que, inclusive, nós, do empreendimento, a gente avaliava que era bastante procedente, e a proposta de encaminhamento de medidas compensatórias da FUNAI era no outro sentido. Chegou um momento, inclusive, que a representante da terra indígena estava cogitando contratar um advogado para que os pleitos da terra indígena fossem exitosos, né? E nós, como empreendedor, diante de como o licenciamento se comporta, nós tivemos que acatar a decisão da FUNAI, e a decisão e ela foi para o licenciamento ambiental. Então, nessa experiência e tantas outras que a gente poderia analisar, não há uma representação bastante próxima dos interesses de uma TI determinada, de uma terra indígena específica, e a representação, essa mediação que é feita pela FUNAI, né? Então, isso é um aspecto que nos leva a refletir sobre como isso está ocorrendo, e talvez a gente devesse até pensar na situação de liberdade das terras indígenas, porque a FUNAI tem um olhar centralizado, e as peculiaridades da terra indígena, daquela população, como ela vê, como ela sente, como ela percebe o que está acontecendo, muitas vezes é diferenciado, né? E essa situação de uma determinada TI, ela é mediada pela FUNAI, ela tem a palavra final e não se pode fazer muita coisa, né? Hoje, como a gente tem a situação jurídica, não se pode fazer muita coisa. A gente, necessariamente, os empreendedores, eles precisam se ater ao que a FUNAI determina. Então, essa é uma experiência que eu trago e uma experiência até de reflexão para os processos de licenciamento, com essa mediação feita pelo Estado. Em linhas gerais, eu diria que nós estamos avançando na tratativa com terras indígenas, e acredito que talvez a gente devesse pensar melhor em termos de liberdade, né? A liberdade das terras indígenas para decidir mais, para poderem ser mais ouvidas nesse ambiente com a FUNAI, porque o que sentimos não há uma representação adequada, e muitas vezes... Desculpa. Bate aí, nem bateu no teu... Perdão, doutora, pode continuar. Tá? Desculpa. A minha voz parou, foi isso, doutor Diogo? Não. Um outro participante estava com o microfone aberto, mas já... Sim, porque tive problemas de áudio antes. Então, a reflexão que eu gostaria de trazer até com essa vivência do licenciamento em terras indígenas é que talvez a gente devesse sim ter um olhar
para essa legislação que engessa demais as terras indígenas. Elas estão vistas num pacote muito global, quando, na verdade, as terras indígenas não são homogêneas, as pessoas que estão lá são bastante heterogêneas, têm olhares diferenciados, culturas multidiferenciadas, demandas diferenciadas, principalmente quando a gente discute compensação, e a mediação do Estado, por vezes, ela não tem sido satisfatória. É bem verdade, a gente precisa dizer, que o licenciamento ambiental ele não serve para fazer a política pública de órgão nenhum. Licenciamento ambiental não serve para resolver problema social, não serve para resolver problema do INCRA, não serve para resolver problema de ninguém. Ele serve para licenciar uma atividade e mitigar impactos. E toda a contribuição que ele deve fazer é para que aqueles impactos sejam ao máximo evitados ou mitigados. E na medida em que não se consegue mitigar, compensar. Esse é um ponto que a gente também precisa dizer, porque é um histórico que se tem no país, é uma dificuldade de perceber o licenciamento como um procedimento necessário a viabilizar uma determinada atividade dentro de bases sustentáveis, né? Então, a gente, muitas vezes no país há uma discussão em que se distancia do empreendimento em si e se fica percebendo, olha, eu quero resolver o problema dessa comunidade, eu quero resolver o problema dessa política pública que eu não tenho recurso, então eu quero aproveitar você que está licenciando uma atividade para resolver o meu problema. Isso é um equívoco, a meu sentido isso é inconstitucional, porque não é isso que o ordenamento jurídico diz, que o licenciamento deve ser aproveitado para resolver outros problemas por falta de caixa, por falta de programa, por N deficiências, né? O licenciamento ele serve para viabilizar de forma sustentável uma atividade, até porque isso é direito constitucional assegurado do interessado. Agora, ele deve olhar, o licenciamento deve propiciar para que as medidas ambientais feitas elas sejam efetivas e elas tenham uma consonância com aquela terra indígena, que é o que a gente está vendo aqui, a terra indígena afetada pela atividade. Então, ela deve ter esse pormenor, que, a meu juízo, nem sempre é devidamente mediada pela FUNAI. Obrigada, era isso. Doutora, muito obrigado pela participação, pelas ponderações. Sem dúvida alguma, enriqueceu e muito o debate. Pessoal, o senador Luiz Carlos, estou falando com a assessoria dele aqui, solicitou escusas, mas infelizmente ele está em votação e não conseguiu sair. A votação é presencial, está aguardando lá para firmar o seu voto em prol do Brasil, como me disse o assessor dele. Então, repito, infelizmente não teremos a presença dele. Pois bem, em virtude disso, em considerações finais, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Sem dúvida foi um debate, aliás, palestras enriquecedoras. Obrigado mesmo aos colegas, em especial à OAB, à CAASC e à Comissão de Direito Ambiental, que, junto com a Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio, protagonizou o presente evento. Também ao Valdir Colato, pelo debate, pela apresentação, e aos colegas e amigos Paulo Couto e Pedro Putin. Gratidão a todos, aos que nos acompanharam nessas 2 horas, aí, praticamente 1h30, 1h15 de debate, e também aos que comentaram com boa fé e respeito. Forte abraço a todos, tenham uma boa noite, um bom descanso. Racistas, fascistas. Não passarão. Canalhas.